és adorado neste lugar. Venha habitar, não queremos só uma visita. Venha desfrutar, tu és adorado neste lugar. E mais que tudo, nós queremos tua glória, tua glória. E mais que tudo, nós queremos tua glória, tua glória, Senhor, tua glória, Senhor, me apaixonar e me transformar. Tua glória, Senhor, tua glória, Senhor. Os reis da terra se prostrarão ante ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder, Senhor. Não apenas de palavras, reina hoje. Não apenas de palavras, reina hoje. Reina hoje entre nós, Senhor. Entre nós, Senhor. Olá, eu tenho uma palavra para o seu coração. Queria ler um texto que está em Marcos capítulo 16, verso 7. E nós vamos refletir rapidamente sobre esse texto da palavra. Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para Galiléia. Ali o vereis como ele vos disse. Que o Senhor fale conosco através dessa breve meditação. No momento mais difícil do ministério terreno do Senhor Jesus, Pedro o negou. Eu não sei se já aconteceu com você, se você já sofreu uma decepção dessa proporção. No momento mais difícil da sua vida, talvez alguém tenha negado a você aquilo que você esperava dessa pessoa. Mas o grande detalhe é que, apesar de Pedro ter negado Jesus, Jesus nunca negou a Pedro. Alguém pode se fechar e negar aquilo que fizemos, alguém pode ignorar a ajuda recebida, mas não necessariamente nós precisamos agir da mesma forma. E com toda certeza, nas ações de Jesus, nós identificamos a maneira como nós devemos agir também. Apesar de Pedro ter negado a Jesus, o texto que nós acabamos de ler faz questão de convidar os discípulos e de fazer uma ressalva. Também Pedro, e é Pedro. Não apenas aqueles que talvez se julgassem merecedores, que não tivessem
tido nenhuma atitude reprovável, mas justamente aquele que teve uma atitude a pior possível, Pedro. Pedro também foi convidado, Pedro também foi chamado. Isso aí já dá para a gente, com toda certeza, uma indicação que a nossa ligação com Deus não acontece simplesmente porque merecemos, porque sejamos muito bons. A graça é algo que nos constrange mesmo. Estamos sendo chamados a participar de um relacionamento que não temos nada a oferecer e pior, às vezes até falhamos, às vezes até negamos de alguma maneira aquilo que Jesus fez e faz por nossa vida. Bom, Pedro disse não para Jesus, Jesus não disse não para Pedro. Vamos pensar na nossa vida. Nós excluímos pessoas, mas não é o que Jesus fez com a gente. Nós temos muita facilidade de deletarmos pessoas da nossa vida. Temos a facilidade, pela vida que levamos, tão descartável, em tantos níveis, a gente tem facilidade de descartar pessoas também. Mas não é isso que Jesus fez comigo, não é isso que Jesus faz com você. Então aqui nós temos um desafio. Incluir pessoas e ao mesmo tempo se incluir. Para isso, eu anotei aqui 3 coisas que a gente pode fazer para criar esse momento de inclusão, tanto da nossa parte quanto de incluir pessoas em relação a nós. Perdoar, consertar e reconstruir. Algumas coisas que quebram na nossa casa não tem conserto, é preciso descartar e comprar novo. Mas quando se trata de relacionamentos, não pode ser assim. Então precisamos aprender o caminho de reconstruir. Precisamos aprender o caminho de consertar, não é jogar fora. É procurar consertar e perdoar, tanto a si mesmo quanto aos outros. Às vezes você não se perdoa, então você não se inclui. Às vezes somos nós que nos excluímos da relação com Deus. Ele não nos exclui. Pelo contrário, Jesus deu a sua vida para que nós fôssemos incluídos num plano maravilhoso de salvação. Isso não pode ficar restrito à nossa ligação com Deus, com a fé. Isso deve transbordar para os nossos relacionamentos também. Termos a capacidade de incluir pessoas e não se excluir. Muita gente se exclui, se isola, não dá mais para mim, agi errado, não há mais conserto. Não, precisamos aprender esse caminho. Dentro de casa, no trabalho, na comunidade de fé, aonde nós estivermos, seremos sujeitos a negações, tanto de recebê-las como de produzi-las. Porém, aquele que aprende aquilo que Jesus fez com Pedro, vai entender que o caminho não é excluir, mas aprender a incluir. Talvez você se pergunte sobre pessoas que não se deixam incluir. Quando não couber a você, tudo bem, estamos dispensados porque fizemos a nossa parte. Mas quando couber a mim e a você, o nosso rompante precisa ser o de incluir. É isso que o Evangelho vai nos ensinar a fazer. Então isso é um desafio. Não é algo simples, não é algo que vai acontecer espontaneamente. As nossas emoções, o nosso corpo emocional não nos conduz a isso diretamente. Mas a força, a incidência do Evangelho em nós vai produzir em mim e em você pessoas capazes de incluir. Esse desafio inclui você pensar, será que eu excluí alguém? Será que eu deixei de incluir alguém? Será que quem pisou na bola comigo não merece uma outra oportunidade? Será que eu não mereço uma outra oportunidade em relação às situações da vida? Precisamos considerar que o mover de Deus em nós passa por uma graça que acolhe até quem não merece. E precisamos
trazer isso para a nossa vida, porque a vida passa a cumprir propósitos quando nós aprendemos o caminho de incluir pessoas. Você já deve ter ouvido que nós fomos feitos para adorar ao Senhor. Não confunda adorar ao Senhor com talvez cantar um cântico, que é muito bom. Não confunda adorar com fechar os olhos numa reunião, num templo feito por mãos humanas e achar que isso abarca tudo que é adoração. Você também vai estar adorando a Deus quando você aprender a incluir quem talvez nem mereça. Não faça isso simplesmente por você. Faça em nome daquilo que Jesus fez pela sua vida. Jesus te incluiu e eu e você não merecíamos. Então a gente aprende a estender isso. Isso com certeza é algo processual. A gente não aprende da noite para o dia. Mas o que nós estamos fazendo aqui? Procurando desenvolver a nossa fé. Aprendermos para aplicarmos na nossa vida. Bom, se a gente não der uma chance, a gente deixa de receber a chance de Deus. Deus ele não deixa de ser bom porque não somos bons, mas nós deixamos de provar a bondade dele quando não reproduzimos os valores do Evangelho. A voz de Deus procura até aqueles que não merecem. A voz de Deus, ali através de um anjo, ela fez um convite, fez um chamado até quem não merecia. Não fica pensando que Deus só fala com quem merece muito. Deus fala principalmente com quem não merece e sabe que não é merecedor. Não é? Nós precisamos ouvir. Eu te convido a ouvir o amor do Senhor que está te chamando, está te incluindo. Talvez você gaste tempo se culpando, se martirizando, deixando que pese sobre você a culpa, a preocupação. E aí a gente começa a ser perturbado por coisas que a gente nem sabe se são. A gente pensa a respeito delas e cogita. Será que você pode fazer o exercício de começar a cogitar e procurar a voz desse amor que quer se fazer ouvir? Deus quer que você sinta a expressão do amor dele por você e quer que você acolha, aceite o convite. Não é porque não merecemos o banquete que não podemos nos aproximar da mesa. Ele convida os que não são e os torna capazes de receber. Não é? Nós fomos feitos filhos de Deus por causa do sacrifício de Jesus. Nenhum de nós se tornou filho de Deus por merecimento, por mérito, já que a gente badala tanto essa expressão socialmente falando, não é? A tal da meritocracia. Não, na graça, no Evangelho, na terapia de Cristo em nós, não funciona assim. O nosso dever espiritual e ético é reproduzirmos aquilo que recebemos de Deus, estendermos a outras pessoas. É difícil, não é? Vamos orar, vamos manifestar a nossa fé para que Deus trabalhe no nosso coração e sejamos capazes de incluir aqueles que só de pensar já nos arrepiam por causa de feridas no nosso coração. Pai, nos ajuda. Não queremos ser aquilo que não recebemos de Ti. Queremos ser com as pessoas da mesma maneira como o Senhor nos trata. Se a Tua graça nos acolheu, queremos acolher pessoas. Se a Tua graça nos incluiu, queremos também incluir pessoas e isso também nos inclui. Tira de nós o peso da culpa. Ó Deus, aquilo que fizemos que não comunicou a Tua glória, dá-nos uma chance que possamos nos entregar ao caminho de reconstruirmos, de refazermos, de consertarmos, de perdoarmos, que haja sobre nós um grande manifestar de perdão, que possamos transbordar isso nos nossos relacionamentos, que não sejamos pessoas excludentes por natureza, mas que possamos aprender a incluir, lembrando sempre que fomos incluídos pela Tua graça. É assim que nós oramos, Pai. Atendemos a esse desafio, a esse chamado de estendermos o convite. Faz isso, Pai, no nome do Senhor Jesus.
Amém. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós para todo sempre. Amém. Muito obrigado por você nos incluir no seu tempo e estar participando com a gente, assistindo a esse vídeo. Que o Senhor possa te abençoar muito e que você, ao incluir, se sinta mais abençoado e preenchido pela glória do Senhor. Deus te abençoe. Um beijão.